Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu venho trazer para vocês uma proposta diferente. Conversando com o professor Fernando, ele me perguntou sobre o meu link do YouTube, sobre as minhas atividades, que uma mãe lá de outro local que ele atende pediu para ele se ele tinha essas contações de história, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque as atividades escolares, elas são bem pesadas e requer constância, presença, né, de pai, mãe responsável. E o que essa mãe pediu? Se por acaso ele sabia de alguém que fizesse isso, contasse histórias, para que pudesse, nesse momento, deixar a criança com o celular, com o note, enfim, com o aparelho que tiver, escutando, acompanhando uma contação de história, e o pai, o responsável, a mãe, né, enfim, tivesse tempo para alguma outra atividade. Porque muitos de vocês estão trabalhando, estão saindo de casa todos os dias. Então fica bem complicado chegar em casa, dar conta de tudo, mais as atividades. Lá no centro de autismo, a gente disponibiliza cada um de nós 3 atividades semanais. Se vocês vão se propor a fazer todas, vocês vão ter que estar sempre do lado da criança ajudando, né? Porque a gente faz atividades que a gente já faz pensando que os pais estão juntos, né? Um dos meus projetos é o projeto Leitura em Família. Só que ele precisa que estejam todos ali. A minha intenção com esse projeto sempre foi fazer com que tivesse aquele momento, né? Se reúne todo mundo, conta história, depois geralmente, né, eu peço um desenho para colorir, alguma coisa assim, se torna lúdico aquele momento, né, vai ajudando a criança em várias coisas, pegar, né, a pinça, né, pegar o lápis de cor. Tem um meu que é específico para como pintar. Tem um vídeo que eu disponibilizei que é como pintar, ajuda bastante. Aquele tu até pode deixar a criança sozinha fazendo, né? Mas eu fui pesquisar sobre contação de história. Aqui eu encontrei, até vou ler. Contação de história é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia narrativas, que queira se envolver com elas e que tenha voz e memória. Contar uma história é diferente de ler uma história. Aí já entra a memória. O que eu me proponho? Ler histórias do que contar histórias. Para mim vai ser melhor. Então eu me proponho a começar com esse projeto de leitura de histórias, que basicamente tu vai poder deixar a criança, o nosso querido aluno, sozinho por alguns momentos, fazendo essa audição. Ele vai estar ali escutando. Bom, pessoal, eu tô engatinhando, eu não tenho curso para isso, eu tenho boa vontade. Boa vontade eu tenho. Eu tô pensando nesse assunto desde que conversei com o professor Fernando semana passada, que na verdade, ele me procurou perguntando, né? Porque ele sabia que eu fazia esse projeto. Só que eu expliquei para ele que o projeto que eu tenho é leitura em família. Eu disponibilizo ali os gibis,
alguns livros infantis onde o adulto tem que ler para a criança. Então, essa proposta é diferente. Eu vou ler para vocês, vocês crianças, vocês nossos maravilhosos gigantes azuis, né? Eu vou ler para vocês, então eu me proponho a fazer isso. Hoje, eu vou deixar o que eu encontrei, que já tinha me chamado a atenção no YouTube, é o canal Varal de Histórias. O Varal de Histórias, deixa eu ir aqui no Varal de Histórias, ele tem várias contações. Ela se veste, ela conta, ela interte essas crianças, é maravilhoso. Mas ela é uma profissional, pessoal, e eu não sou. Até porque nesse momento eu não teria nem como fazer todo aquele material que ela tem. Ela produz os personagens. Ela tem histórias que trata das cores, das formas, outras só para entreter mesmo. Então é muito lúdico, é muito maravilhoso. O que eu vou fazer hoje? Eu vou deixar para vocês 3 links do Varal de Histórias, tá? As nossas 3 atividades, então, vão ser uma que vai se chamar, a partir de agora, leitura de histórias. Então, eu, professora Kátia, me proponho, mas eu vou me preparar melhor, tá? Eu procurei curso, tô procurando alguns cursos, mas o que eu vi ali de cursos alguns é pago, né? E vai levar um tempo, porque são vários momentos ali para fazer várias aulas, né, para fazer esse curso. Então eu preciso de tempo para isso, tá? Olha, o que eu tenho, e ele é antigo pra caramba. Esse livro aqui, em 2007, eu dei ele pro meu sobrinho. Meu sobrinho já vai fazer 21 anos em dezembro. Então ele tem várias histórias, tá? Eu vou começar com essas leituras, certo? Eu vou posicionar o meu celular, a câmera, na história, né, na figura aqui. E aí, então, não é cada folha é uma história, mas eu tinha um que cada folha era uma história. Eu vou começar lendo para vocês. O que eu me proponho, pessoal, é leitura de histórias. Contação de histórias eu deixo para os profissionais. Não vou me meter a querer ser uma profissional sem ter feito um curso sobre o assunto. Não é justo, nem para mim, nem para vocês, né? Então eu não tô aqui para ser contadora. Eu vou ser uma leitora. Eu vou ler para vocês, é diferente, tá? Isso eu me proponho. Mas eu vou preparar isso aqui, né? Eu vou reler para depois poder ler para vocês. Que daí fica melhor até a entonação e tudo mais. Outra coisa, eu vou então hoje deixar para vocês links e já deixo para vocês a sugestão. Varal de Histórias. Deem uma olhada nessas que eu vou deixar. Pai, mãe, responsável. Dá uma olhadinha nessas que eu vou deixar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E essas vocês vão poder buscar no YouTube. Tem assim, ó, é uma... Nossa, eu nem sei dizer quantas histórias ela tem aqui, mas ela tem muita história, gente.
Muita, 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 muita. Histórias conhecidas, Os Três Porquinhos, O Gato Xadrez, eu já disponibilizei o livro, ó. E o que ela faz aqui com o Gato Xadrez? Ela conta a história. Então, o que é contar? Ela leu a história do Gato Xadrez, ela montou o cenário e ela conta. Pode não ser fiel ao que tá ali na historinha que eu já disponibilizei, mas é o que ela tem aqui, ó. As Três Penas e o Sapo, Uma História Boa para Cachorro, A Rainha das Cores, é maravilhoso, esse aqui trabalha com as cores, né? Quem Quer Jantar com o Sapo, Cabeça Quadrada. E por aí vai, vocês não têm noção, gente, assim, ó. Muita história. Dá uma olhadinha lá no YouTube, Varal de Histórias. Vocês vão gostar. E eu, a partir das próximas aulas aqui, das próximas atividades, estarei também não contando história, lendo história. Leitura de histórias é diferente. Vamos deixar isso bem claro. Não sou contadora de histórias e não tenho como agora ser uma contadora de histórias sem me preparar para isso. Vou continuar procurando cursos, quem sabe eu encontro algum que esteja mais em condições ou até gratuito, quem sabe, para poder estar preparada. E eu vou fazer com muito prazer. Mas com muito prazer eu vou fazer a leitura, tá? Então a gente tem aqui algumas narrativas do mundo encantado de Walt Disney. É isso que eu tenho por enquanto. Mas vou me preparando, vou buscando algumas outras leituras também. Quem sabe as nossas histórias que eu deixei eu não possa fazer leitura. Também posso fazer leitura daquelas que eu deixei. De repente vocês não têm tempo de sentar em família e fazer a leitura em família, a gente pode fazer com a Prof. Kátia essa leitura. Certo? Então essa é a minha disponibilidade, essa é a minha atividade dessa semana. Eu vou deixar então para vocês os links com essas 3 atividades que serão leitura, contação de história. Essas 3 que eu vou deixar agora vão ser contação de história. E a partir desses links que eu vou deixar, vocês podem procurar as outras histórias desta profissional maravilhosa, dedicadíssima, que ela faça, eu me chamo Jussara Baticciotti e sou contadora de histórias. Então, todos os sábados, ela conta uma história diferente no canal dela. Claro que daí fica disponibilizado o link, certo? Espero que vocês gostem. Eu tô há quase uma semana pensando, amadurecendo essa ideia, vendo as possibilidades e tal. E o caminho que eu cheguei foi esse, tá bom? Beijos, tchau. E depois conta lá se vocês gostaram ou não.